Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quer dizer, pra mim aqui é boa noite, porque agora são 11h23 da noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Meu Deus, deixa o like, hein? Tô com sono. Mas bom, hoje eu vou listar as piores ferramentas para iniciantes no game dev. E quando eu falo as piores ferramentas, eu não tô querendo falar que essas ferramentas são ruins, e sim que elas são ruins para quem tá iniciando no game dev. Então, se você tá começando agora e você escolher uma dessas ferramentas aqui, que eu coloquei duas ferramentas aqui no mapa mental, coloquei duas ferramentas para lista, porque eu quero que esse vídeo seja um vídeo um pouco mais rápido, mais fácil de fazer aqui, só para poder falar aqui mesmo, dar a minha opinião. Eu não vou fazer um vídeo megalomaníaco, cheio de coisa, nem nada. Eu quero um vídeo mais simples, porque essa semana tá bem cheia. Então vamos lá. E quando eu falo as piores ferramentas, não tô querendo falar necessariamente ferramentas que são ruins, e sim ferramentas que são ruins para iniciantes, no caso, ferramentas que são complexas demais, que começar com elas vai ser muito complicado e etc. E atenção para uma coisa que tá me deixando, que as pessoas não estão entendendo aqui no canal, que tá me deixando meio encucado das ideias, que é o seguinte: esse vídeo, igual todos os vídeos aqui do canal, é só a minha opinião. E tá tudo bem se você não concorda, ou se você concorda com a minha opinião, tá tudo bem. Aqui no meu canal, eu nos vídeos eu falo a minha opinião sobre os assuntos, tá bom? A minha opinião. Se você não concorda, escreve aí nos comentários. Se você concorda, escreve aí também. E por favor, não seja grosseiro. Eu não sou o dono da verdade universal, nem você. Aqui no canal são só opiniões aqui que eu tenho, com base na minha vivência, no que eu experienciei, no que eu vi também e no que eu penso. Aqui eu despejo as minhas opiniões sobre as coisas relacionadas a desenvolvimento de jogos. E se você não concorda, escreve aí nos comentários com respeito por que você não concorda, tá bom? Eu vou ler todos os comentários como eu sempre faço. A diferença é que eu não respondo todos, porque, sei lá, fica meio estranho. É porque, vamos ser sinceros, é meio estranho um canal assim sair respondendo todos os comentários, não passa tanta credibilidade. Então eu prefiro responder e dar coração só nos comentários assim mais "Uou, ele falou uma coisa muito pica", entende? Tá bom, vamos começar logo o vídeo. Bom, seja bem-vindo ao canal Otods. Eu demorei pra fazer essa introdução, né. Seja bem-vindo ao canal Otods. Eu sou o Jonathan, sou desenvolvedor de jogos há 2 anos, 3? Acho que vai completar 3, né, logo logo. Basicamente 3 anos, foda-se, é 3 anos. E nesse canal aqui eu dou minhas opiniões, como eu já falei, dou minhas opiniões sobre game dev e espero que você goste do vídeo. Bom, primeira ferramenta, aqui eu coloquei duas ferramentas nessa lista. Uma ferramenta é para engine de jogos e a outra é para pixel art. E por que eu escolhi pixel art e engine de jogos para criar os jogos? Bom, é porque aqui é onde você pode cometer mais erros, já que quando você está começando a desenvolver jogos, geralmente você vai começar ali com jogos 2D e jogos em pixel art, porque são os mais fáceis pra você começar assim do zero, sem saber nada. São os mais fáceis, sem sombra de dúvidas. Impossível discordar disso, né? Então muita gente acaba escolhendo uma engine muito complexa de início, muita gente acaba escolhendo um software para poder fazer as pixel art, um software que não é muito bom, entende? Então é por isso que eu achei mais importante colocar esses dois aqui. Eu poderia colocar, sei lá, uma ferramenta de codificação, por exemplo, o VS Studio aqui. Poderia. Só que eu não tenho tanta experiência com ferramentas de codificação. Geralmente eu programo no Game Maker e só no Game Maker. Eu usei pouco a Unity, que é uma engine que você basicamente precisa utilizar um VS Code da vida, entende? Mas aqui não. Por isso eu não vou colocar isso aqui na lista. Mas bom, primeira ferramenta, que é uma engine, é a Unreal Engine, tá bom? Unreal Engine 5, muitos conhecem. E por que que eu não recomendo você começar com a Unreal Engine 5? Bom, primeiramente, essa é uma ferramenta focada em 3D. No Unreal Engine 5 é focado em você criar jogos em 3D, tá bom? E eu acho e, na minha opinião, começar criando jogos, começar no desenvolvimento de jogos com jogos 3D é mais difícil do que começar com jogos 2D. Claro, você pode começar com 3D de boa, não tem nada te impedindo. Mas ainda assim, em questão assim, coloca os dois lado a lado. Começar com jogos 2D e começar com jogos 3D. Começar com jogos 3D é mais difícil que começar com jogos 2D, na minha humilde opinião. Porque aprender a modelar e texturizar é mais difícil, otimizar um jogo desses é mais complicado. Você precisa de um computador mais parrudo para conseguir criar um jogo em 3D, principalmente se você quiser criar jogos realistas, que é justamente o foco da Unreal Engine, criar jogos realistas. A engine é feita pensando majoritariamente nisso, em jogos realistas, com iluminação de ponta e tudo mais. E por ter um foco realista, vamos ser sinceros, você como iniciante vai querer criar jogos realistas assim logo de cara? Não, pelo amor de Deus, né?
Se é pra começar com 3D, que comece pelo menos com jogos, sei lá, cartunescos, assim, low poly também, muito bom começar com jogos low poly, porque low poly em 3D é tipo pixel art em 2D, sabe. É um estilo que é muito bonitinho, serve muito, nunca sai de moda, sempre tem jogos muito bons saindo, assim, com esse estilo, e também é um estilo mais fácil de fazer. Então se você vai começar a criar jogos em 3D, eu recomendo começar criando jogos em low poly, tá bom. Outro problema da engine é que é justamente foco em realismo, você vai ter que lidar com iluminação de ponta. Você otimizar um jogo que tem o foco em realismo é muito mais complicado que otimizar um jogo 2D, por exemplo, que você geralmente nem precisa otimizar seu jogo 2D, por exemplo, porque qualquer PC da Xuxa roda o jogo 2D em pixel art. Por isso, é uma engine que é mais pesada você utilizar, você precisa realmente cara, se você quer começar criando jogos em Unreal Engine, você precisa realmente investir em game dev, investir em um computador parrudo pra conseguir rodar essa engine, conseguir criar um jogo realista, assim, com bastante iluminação e tals, porque senão tu vai criar o teu jogo a 3 FPS, né, pelo amor de Deus. Não vai ser uma experiência muito agradável criar o seu jogo com tudo travado. A interface da Unreal é muito complexa, porque é uma engine mais feita pra pensando em estúdios, querendo ou não. Muitos estúdios grandes, AAA, utilizam o Unreal Engine, então é uma interface que tem uma curva de aprendizado muito mais acentuada, digamos assim. E utiliza C++, que na minha opinião não é uma linguagem muito recomendada para você começar no game dev, começar programando jogos em C++. É uma linguagem que você é uma linguagem muito verbosa, já tentei utilizar ela e é muito difícil, demorei para me acostumar com comandos muito simples. E se você está começando do zero em programação, vai ser pior ainda. Então, por isso eu não recomendo Unreal Engine como sua primeira engine. Deixa aí como segunda, terceira engine que você vai usar. Migra pra Unreal depois que você já aprendeu bastante outra engine 3D, tipo Godot ou Unity, por exemplo. Inclusive, falando Godot em Unity, aqui alternativas. Eu coloquei alternativas aqui, Unity e Game Maker, mas dá pra colocar aqui o Godot também tranquilamente. Na verdade, eu acho que eu vou adicionar. Finge que eu adicionei aqui Godot também, tá bom? Eu falo sobre a Godot também. Bom, alternativas, eu coloquei aqui Unity, Game Maker e Godot, finge que o Godot tá aqui embaixo. Por que que o Unity é uma alternativa muito boa? Ah, eu quero começar a criar jogos em 3D. Quero usar Unreal Engine, não recomendo, muito complicado. Uma alternativa boa, Unity. C Sharp, que é a linguagem de programação que Unity usa para criar os jogos, é uma linguagem de programação muito mais fácil de entender para iniciantes e muito mais fácil de aprender. Unity tem suporte para 2D e 3D, por exemplo, Unity inclusive começou como uma engine 3D focada em 3D, tanto que o nome era Unity 3D no começo, mas com o passar do tempo ela começou a suportar jogos em 2D também. E jogos 2D incríveis foram feitos usando a Unity, que é uma engine majoritariamente 3D. Por exemplo, Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo 2D feito em uma engine que foi criado originalmente para ser 3D. É curiosidade foda, né? É uma engine relativamente leve, não é tão leve assim, mas definitivamente é 1 bilhão de vezes mais leve de rodar do que uma Unreal da vida. Às vezes demora ali um pouco para abrir o projeto, mas é normal. Só que com certeza é uma engine muito mais leve que a Unreal. Você não precisa de um PC tão potente assim para rodar igual a Unreal. E é a engine, a maior vantagem, da minha opinião, sobre a Unity é que é a engine com mais tutoriais e cursos disponíveis na internet. Então aprender essa engine vai ser muito mais fácil, porque você tem muito mais material disponível na internet para você consultar, muito mais tutorial, muito mais material, muito mais curso online para você ver. É sem dúvidas a engine com mais tutorial de todas, assim, no universo. Agora, Game Maker, que é a engine que eu particularmente utilizo, que eu particularmente gosto e que eu particularmente recomendaria você começar. Game Maker, meu xodozinho. Aqui, ó, coraçãozinho pro Game Maker. Ai. Eu vou desenhar meu personagem aqui, ó. Nossa, é tudo torto. Desenhar com mouse é uma bosta, gente. Aí, ó. Engine, meu xodozinho de engine, Game Maker Studio 2. Na real, agora se chama só Game Maker, né? Tá, vamos lá. Game Maker, ele tem a linguagem de programação mais fácil de todas, que é o GML, na minha humilde opinião, claro. Ou droga, meu workspace tá quase cheio, preciso pagar pra ter espaço. Ótimo. Basicamente, o GML, que é a linguagem de programação que o Game Maker utiliza, é uma linguagem de programação muito mais fácil, porque, sei lá, eu não sei explicar por que ela é mais fácil, ela é só mais fácil de entender.
ela é muito intuitiva, vai ser muito fácil você entender como ela funciona, só programando nela pra você entender. Interface simples pra caramba, é muito fácil você entender a interface do Game Maker, ela é muito clean, os botões não são, tipo, aquele visual arcaico de programa antigo, não, são botões bem modernos, minimalistas, assim, que facilitam a compreensão. É uma engine só 2D, o que é uma desvantagem, mas na minha opinião também pode ser uma vantagem, já que por ser uma engine 2D, ela é muito mais focada justamente no 2D. Então, a empresa, né, YoYo Games não precisa ficar se preocupando tanto em atualizar o software deles para suportar jogos 3D também. Ela é focada só no 2D, o que acho que é bom, na minha humilde opinião. Além disso, é uma engine muito leve, tipo, muito, muito leve. Qualquer PCzinho da Xuxa. Eita, falei tudo errado. Qualquer PCzinho da Xuxa roda o Game Maker, sério. Se o teu computador roda o Chrome, se o teu computador tá rodando esse vídeo aqui, ele provavelmente vai rodar o Game Maker também. O Game Maker é tão leve que eu tinha um amigo que o PC dele não rodava nem Cuphead, não conseguia rodar nem Cuphead, que é um jogo 2D feito na Unity, um jogo 2D leve, né? E mesmo assim ele conseguiu rodar o Game Maker e criar um joguinho simples ali bem de boa, mesmo no PC que não rodava Cuphead, sabe? Então você vê que é uma engine muito leve de você utilizar, muito fácil. E agora o Godot. E agora, finge que aqui tem um Godot Engine. O Godot Engine, as maiores vantagens da Godot Engine, eu vou ter que escrever aqui, porque senão eu mesmo vou me perder. Primeira vantagem da Godot Engine, engine leve pra um carai. Ela é muito leve, deve ser até tão leve quanto o próprio Game Maker, assim, em questão de PCs que conseguem utilizar. Qualquer PCzinho da Xuxa, qualquer notebookzinho, você consegue criar um jogo na Godot. 2. Linguagem de programação, GDScript, muito tranquilinha. Igual o GML, é uma linguagem de programação própria, né? Por exemplo, o C Sharp aqui e o C++ são linguagens de programação da Microsoft. Essas linguagens de programação não foram necessariamente feitas para jogos, mas essas engines aqui, eles aproveitam essa linguagem para a criação de jogos. Já o Game Maker e o Godot, eles criaram a própria linguagem de programação que foi feita justamente para você criar um jogo. E o bom disso é que tudo que você pesquisar na internet sobre GDScript, sobre GML, tudo vai ser relacionado a desenvolvimento de jogos nessas engines específicas, o que quebra um baita galho. Porque se você pesquisar tutorial de C++, você não vai encontrar tutorial de Unreal Engine, você vai encontrar tutorial de C++ sobre, sei lá, o que as pessoas usam C++ para desenvolvimento de software, por exemplo. Já com GML e com GDScript, não. Também tem uma interface muito lisinha, muito boa. A interface do Godot também é ótima, muito intuitiva de se entender. E acho que é isso. Cara, o Godot é uma ótima engine. Eu acho que se eu tivesse em outra vida, se eu fosse começar do game dev do zero agora, eu não ia escolher nem Game Maker. Eu acho que eu ia escolher Godot. Simplesmente porque, sei lá, eu acho que é uma engine que tem muito futuro aí. Mas eu uso o Game Maker simplesmente porque eu já me acostumei com ele e eu me sinto muito confortável nele. Mas talvez se eu fosse começar do zero, eu escolhia Godot. Já criei alguns projetos na Godot, nada muito complexo, mas é isso aí. Já me aventurei nela, mas eu ainda prefiro o Game Maker porque eu prefiro dar foco. Eu prefiro focar em uma engine só do que tentar várias. Eu testo outras engines pra brincar, geralmente, só. Que é o, inclusive, que eu recomendo que você faça. Você não precisa, você não deve ficar usando várias e várias engines diferentes toda hora. Escolha uma pra focar nela e utilize a outra só pra brincar, sabe? Só pra criar um projetinho rapidinho ali, testar seus conhecimentos, etc. Estudar um pouquinho, mas não pra realmente querer se aprofundar em duas ou mais engines ao mesmo tempo. Isso aí é loucura. Tu vai só fritar teu cérebro. E bom, isso aqui foi de engine. Agora para ferramenta de pixel art. Coloquei aqui como ferramenta de pixel art que você não deve utilizar é o Photoshop. Photoshop porque primeiro a Adobe é um lixo, sério, meu Deus do céu, puta que pariu, a Adobe é um lixo, eu odeio a Adobe. Quanto mais eu utilizo os softwares da Adobe, mais eu começo a odiar ela, porque ela tem softwares muito bons, que só que a empresa por trás é um lixo, é foda. Esse é o primeiro motivo já, os softwares são bons, só que a empresa é um lixo e isso me deixa puto. Segundo ponto, não é feito pensando em pixel art. O Photoshop ele é uma ferramenta mais pensando em você criar designs de imagens, criar colagens, fazer color grading em imagens, etc. Tá aquela photoshopada e não pensando em você desenhar. Tanto desenhar pixel art quanto desenhar com muitos pixels. Eu não sei como é que fala o tradicional, tipo, com pincéis com resoluções maiores e tudo mais.
Mas é isso, Photoshop não é um software feito pensando em você desenhar nele. Dá pra fazer isso? Dá. Só que você vai ter que aprender muito mais configurações dentro do software, muito mais o Photoshop também é um pouco mais pesado do que a maioria dos softwares de pixel art, então, se você quer fazer só pixel art, não se importa tanto com outras coisas, não tem por que você querer utilizar o Photoshop para poder fazer pixel art. Você pode começar com outra ferramenta. Interface meio complexa para iniciantes, então o maior problema de todos os softwares da Adobe, na minha opinião, além de, claro, a assinatura abusiva deles, o maior problema é que toda vez nesses softwares, você sempre tem muitos botões. Por exemplo, você clica com o botão direito em uma opção ali e abre 1 bilhão de opções, assim, em listinha. Eu acho isso uma bosta, é muito confuso. Tem coisas que são extremamente úteis, extremamente básicas nesses softwares da Adobe, que estão em listinhas que você precisa ficar fuçando, ou listinhas que fica aqui em cima, sabe, que eu acho uma bosta. Por exemplo, aplicar filtro no Photoshop, você tem um botão aqui em cima para poder fazer isso. Sendo que seria muito mais fácil se tivesse um botão na parte do cantinho aqui, ou uma ferramenta assim, uma ferramenta nessa barra de tarefas aqui, barra de ferramentas da esquerda, para você poder aplicar filtros e coisas assim. Só que não, é um botão aqui em cima que abre 1 bilhão de opção, entende? Eu não gosto disso no Photoshop e em boa parte dos produtos da Adobe, eu acho isso muito ruim. E uma alternativa para poder fazer pixel art é a ZBrush, não tem muito o que falar. O Azeprite ele tem uma interface simples de aprender. É um software focado em pixel art, então tudo que você encontra nesse software é pensando em pixel artistas, pensando em criar pixel art de qualidade, pixel art profissional. É grátis, mas pode ser comprado na Steam baratinho. Na Steam custa tipo R$ 32 e eu ainda paguei na promoção ainda, tava com desconto. É muito barato. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho umas 200, 300 horas de Azeprite, porque na Steam, né, claro. Porque utilizo bastante. E eu acho que o mais legal de você comprar o Azeprite na Steam é justamente ver as suas horas contabilizadas. Tipo, caramba, eu já passei 300, 400, 500 horas criando pixel arts para meus jogos. Que foda. E além do mais, é a ferramenta de pixel art que a maioria usa. Então você encontra muitos tutoriais. Toda vez que a pessoa tá criando ali um tutorial, fazendo um vídeo falando sobre pixel art, ela quase sempre tá utilizando o Azeprite para poder fazer a pixel art do vídeo. A interface é muito simples, cara, não tem o que falar, Azeprite muito bom. Depois que eu comecei a usar o Azeprite assim para poder fazer as pixel arts dos meus jogos, mudou muito a qualidade das minhas pixel arts, sério mesmo, mudou muito. Eu geralmente utilizava um outro software chamado Pixel Studio. Eu utilizava esse software aqui, que ele tem a versão de computador, e ele é um bom software, só que ele tinha o maior problema dele, na minha opinião, é que ele tinha muito botão aqui nas lateral e você tinha que utilizar muito mouse para poder clicar e etc. Eita, falei tudo errado. E também era um. Além disso, eu sentia que, sei lá, parecia que quando eu tava utilizando esse programa, minha mão doía, era estranho. Se eu utilizava por mais de 1 hora fazendo uma mesma pixel art, minha mão, que tá a mão direita que segura o mouse, começava a doer, entende? Que era desconfortável. Eu acho que é um problema de design no software, na minha humilde opinião. Outro problema é que pra você liberar a droga do. Cara, é sério, como que botam o modo Dark, algo tão útil hoje em dia, o modo Dark de qualquer software, deixam o modo Dark como uma coisa paga, uma coisa premium, tipo, não faz sentido. Isso aí é o básico. O básico é ter o tema Dark, o tema escuro, como algo grátis, mas nem isso tem nesse software, sabe? É um bom software se você não quer pagar o pixel art, o Azeprite? É, mas eu não voltaria a utilizar nem ferrando. E bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido, bem simples, porque eu preciso postar alguma coisa e eu acho que, sei lá, é um tema que eu já deveria ter abordado. Eu ia originalmente colocar nesse vídeo aqui uma terceira ferramenta, só que eu sinceramente fiquei sem ideia. Fiquei sem ideia de uma terceira ferramenta. Então, talvez numa parte 2 aí, deem ideias de outras ferramentas pode até de criação de jogos 3D. Não, talvez de criação de jogos em 3D eu não vá colocar coisas em uma possível parte 2 desse vídeo, porque eu não sou tão experiente com jogos 3D, então eu não iria colocar. Mas coloca aí nos comentários outras ferramentas que vocês sentem que também são realmente complicadas demais para iniciantes e que tem gente que insiste em usar. Claro, novamente, pelo amor de Deus, não é só porque eu falei daqui que a Unreal Engine 5 é uma engine ruim pra você começar, que significa que você não pode começar com ela. Pelo amor de Deus, você faz o que você quiser.
Se tu quiser começar a criar jogos do zero sem saber nada quiser começar com e você quiser começar, sei lá, primeiro criando uma engine do zero, então faça, se é o que tu quer. Tu vai ter as dificuldades ali, mas faça. Unreal Engine 5 também, criar jogos 3D não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 2, 3 cabeças, não de 7. Entende? Então você pode começar. O que importa, na verdade, no desenvolvimento de jogos é você simplesmente começar. Começar a estudar, não ficar se limitando tanto a ficar pensando em qual engine começar. Não. Só escolhe uma engine e começa. Pode começar pelo Unreal, pode fazer pixel art no Photoshop, tanto faz. Só começa e estuda. E é isso. Não é muito difícil. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tá começando no Game Dev agora e achou que esse tema de vídeo podia ser interessante pra você começar nessa jornada. Só que outro ensinamento ainda mais importante pra você começar na sua jornada de Game Dev é o que você vai encontrar nesse vídeo aqui do meio, tá bom? Clica nesse vídeo aqui que tá no meio da tela, que eu vou te mostrar o caminho que eu seguiria hoje em dia pra começar a criar jogos. Como que seria o meu roadmap, digamos assim, né, pra começar a criar jogos em 2026, tá bom? Clica nesse vídeo, vai ser muito útil pra você. Muito obrigado por assistir e até mais. Seja bem-vindo ao canal Otods.